A nossa mente é algo fascinante. Ela é capaz de criar as mais diversas coisas. É capaz de armazenar memórias, sons, cheiros, gostos, tudo. Mas o que a nossa mente tem de bela, ela tem de complexa. Ao mesmo tempo em que a nossa mente consegue ser criativa, brilhante, divertida, confortável, ela também pode ser perigosa, traiçoeira e imprevisível. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu sou Edivaldo Oliveira, você está ouvindo o Minuto Reflexão. E hoje eu quero falar sobre o campo de batalha que existe em nossa mente e sobre como podemos vencer essa batalha todos os dias. A primeira coisa que precisamos entender é que a nossa mente é responsável pela forma como enxergamos a vida e a realidade que nos cerca. Ou seja, dependendo do que está em sua mente, pode alterar completamente a sua percepção da realidade e pode distorcer totalmente as coisas para você. Por exemplo, uma pessoa ciumenta que passa o dia inteiro alimentando ideias de que vai ser traída, que vai ser substituída ou que já foi traída e que agora está sendo passada para trás, essa pessoa dificilmente consegue enxergar uma situação do tipo a pessoa com quem ela se relaciona conversando com outra pessoa, da forma que essa situação de fato está acontecendo. Pois ao ver a sua parceira ou o seu parceiro se aproximando de outra pessoa, a primeira coisa que surge na sua mente é: eles estão tendo um caso. Eu estou sendo traída ou traído. Ou eles estão flertando. Dá para ver claramente. Porém, clareza é algo escasso dentro de uma mente controlada pelos ciúmes. Da mesma forma como não existe clareza na mente controlada pela raiva. Uma mente que passa o dia inteiro pensando em como poderia ter dado uma resposta mais agressiva numa discussão que já aconteceu há dias, ou em como pode se vingar daquela pessoa que pisou na bola com ela, na hora que se deparar com uma resposta ruim de alguém da sua família, seja porque essa pessoa acordou de mau humor ou simplesmente porque teve um dia ruim no trabalho, a mente raivosa logo vai levar aquilo como pessoal e vai acreditar firmemente que a resposta ruim que ela recebeu foi 100% intencional e que ela foi uma tentativa de a desestabilizar. Logo, essa pessoa age com raiva e pode iniciar uma briga, que facilmente seria evitada se ela não tivesse uma mente que vive apenas pela ótica da raiva. Eu citei apenas 2 exemplos aqui, de uma mente ciumenta e outra mente raivosa, mas existem muitas outras mentes, de várias outras formas, e todas elas são como um campo de batalha, cheias de armadilhas, apenas esperando que nós, por estarmos despreparados e por vivermos a vida de qualquer jeito, caiamos em uma delas e fiquemos presos em nossa própria mentalidade destrutiva. Você consegue identificar qual é o sentimento tóxico que predomina em sua mente? E esse sentimento não tem que ser algo ruim em consenso, pois existem pessoas que não se permitem sentir raiva, desconforto ou descontentamento. Tudo isso para manterem uma mente que vive pela ótica da felicidade, o que faz com que essa pessoa viva uma felicidade tóxica, onde, ao ser tóxica consigo mesma, ela reprime sentimentos que são comuns e que precisam ser colocados para fora. Caso contrário, essa pessoa pode desenvolver vários problemas de saúde mental e até mesmo física.
Então, entendendo por esse lado, qual é o tipo de mentalidade tóxica que você alimenta? É necessário refletirmos sobre isso, pois só assim poderemos entender o porquê de sempre cairmos em certas armadilhas. Existem pessoas que querem parar de falar mal dos outros, por exemplo, pois perceberam que fazem isso com frequência e em grande quantidade, mas que basta qualquer pessoa próxima a ela puxar um assunto com o intuito de espalhar uma fofoca, que essa pessoa já se empolga e fica totalmente entregue a esse hábito que ela mesma sabe que é ruim. E por que nós fazemos isso? Porque sempre caímos nas mesmas armadilhas e sempre estamos lutando contra as mesmas questões. Pelo fato de que a nossa mente busca por aquilo com o que nos acostumamos. Então não adianta tentarmos viver uma mudança a partir do que está à nossa volta, se não mudarmos primeiro o que está armazenado dentro da nossa cabeça. Você vive preso numa mentalidade ciumenta? Alimente outro tipo de ideia em sua cabeça. E ao invés de se diminuir tanto, de se depreciar e de ficar se comparando com outras pessoas, pois isso é que causa a sua insegurança e, consequentemente, os ciúmes, comece a se perceber melhor. E entenda que, se alguém escolheu você para estar junto, com certeza essa pessoa enxerga qualidades em você. Enxergue melhor a si mesmo e pare de tratar outra pessoa como o centro da sua vida. Pois isso também cria a ideia de que a pessoa que você ama é sua propriedade. E isso também é uma forma de ciúmes. Entenda que isso de ficar alimentando a ideia de uma traição o tempo todo está prejudicando o seu relacionamento. E ele pode acabar sem ninguém sequer ter sido traído. Você vive preso numa mentalidade raivosa? Pare de alimentar o sentimento de ódio e a necessidade de vingança. Pare de focar nas respostas que você gostaria de dar em uma discussão. Pare de achar que todos estão conscientemente querendo te prejudicar o tempo todo, pois você não é o centro das atenções de todo mundo. E às vezes, algumas respostas, algumas atitudes e alguns olhares não são pessoais, não dizem respeito a nós e por isso não devem ser levados para o pessoal. Claro que nenhuma mentalidade destrutiva vai ser mudada da noite para o dia. E as coisas são muito mais fáceis no papel do que são na prática. Mas sabe o que é mais difícil ainda? Viver totalmente à mercê dos seus pensamentos e impulsos. E com isso cair em cada mínima armadilha que a sua mente arma contra você mesmo. Mais difícil é você deixar que os seus traumas, suas angústias e sua mentalidade tóxica te guiem pelo resto da sua vida e definam o rumo que você irá tomar. Para vencer a batalha que acontece em sua mente, seja a luta contra uma mentalidade de não querer sair nunca de uma zona de conforto, ou a ideia de não querer assumir nenhum compromisso sério, tanto em relacionamentos quanto em relação à sua vida financeira, por exemplo. Enfim, seja qual for o tipo de mentalidade nociva com a qual você está lutando nesse momento, você precisa dar o primeiro passo. Você pode adiar para sempre essa batalha e continuar ferindo a si mesmo e as pessoas à sua volta, ou pode assumir a responsabilidade sobre as suas próprias ações e decidir hoje dedicar todas as suas forças para criar e exercer uma nova mentalidade. Se você ouviu essa reflexão até aqui,
escreva nos comentários o seguinte: eu vou conseguir. Como uma forma de afirmar que a partir de hoje você vai tentar, com bastante empenho, viver uma mudança e provocar uma transformação na sua mente. Você consegue pensar na sua infância e em algum momento em que você se sentiu muito feliz? Seja por algo simples, como tomar um banho de chuva e se sujar na lama, ou quando a sua mãe ou a sua avó faziam aquele doce especial que você mais amava. Você se lembra da sensação de possibilidade e de liberdade? Pensar nessas coisas nos trazem até um certo alívio imediato, não é mesmo? Nós gostaríamos que algumas memórias fossem eternas e não fossem somente memórias de um bom dia, mas também gostaríamos que algumas situações existissem apenas na nossa cabeça e que nunca tivessem de fato acontecido. Perder alguém que amamos, ser traído, nos sentirmos abandonados, humilhados e todas essas situações que um dia nós já experimentamos na pele. Você consegue se lembrar da sensação que teve ao passar por algumas dessas situações? Talvez lembrar delas faça até o seu coração disparar e o seu humor mudar na hora. Nossa mente consegue se prender ao que mais a alimentamos. Se revisitamos sempre as situações ruins, as que mais nos machucaram, as que nos fizeram querer desistir, a nossa mente ficará agarrada a esse tipo de sensação constantemente. Porém, do contrário, se alimentarmos a nossa mente com as memórias boas, com aqueles dias em que nos sentimos felizes, a nossa mente abraçará essa sensação boa que um dia sentimos. Para ter liberdade na sua mente, procure alimentá-la com boas memórias, com aquilo que um dia te fez sorrir e te fez ter vontade de viver de forma intensa. Se na soma dos acontecimentos você percebe que existem mais memórias ruins do que boas, comece hoje mesmo a criar novas memórias com a sua família, com seus amigos, enfim, com as pessoas que você mais ama. Dessa forma, você terá memórias positivas para se apegar nos dias ruins. E ainda terá a oportunidade de fazer parte das boas memórias que as pessoas carregam com elas. Uma mente livre é uma mente que sabe abraçar algumas coisas e deixar ir outras. Como ter uma mente menos ansiosa? Tudo passa. Essa é uma frase que sempre ouvimos, principalmente quando estamos passando por um momento de dor. E geralmente ela nos é dita por alguém que não sabe exatamente o que dizer para aliviar o sofrimento no qual nos encontramos naquele momento. Então, geralmente essa frase nos soa como vaga e sem efeito, mesmo se tratando de uma verdade. Tudo passa, de fato, mas pensar sobre isso te causa alívio ou desespero? Refletir sobre a brevidade de tudo te deixa esperançoso ou receoso? É possível vivermos com uma mente menos ansiosa e experimentarmos uma vida mais tranquila e serena. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo, uma causa e uma consequência. A ansiedade que você sente tem uma razão de ser, uma causa, e ela gera uma consequência em sua vida. Seja a incapacidade de viver o presente ou a incapacidade de abandonar o passado, seja ele um passado bom ou ruim. O fato é que a ansiedade sempre causa algo.
sempre tem uma causa e uma consequência, e sempre vem de algum lugar em nossa mente. Porém, sabe o que a ansiedade não tem? Um propósito. A ansiedade não produz nada de bom e não nos leva a lugar algum. Na realidade, a ansiedade faz parecer que nós não estamos saindo do lugar e que nós não temos a capacidade de realizarmos nada, mesmo que isso seja uma mentira. Nos esquecemos de quem somos, do que somos capazes de fazer e da importância que temos na vida dos outros por causa da ansiedade que está na nossa mente. Então, como podemos lidar com esse sentimento tão devastador que nos atinge diariamente? É necessário que eu e você façamos autoanálises, para que possamos traçar uma linha de raciocínio que nos leve até o motivo da nossa ansiedade. Talvez você seja uma pessoa que sofre com baixa autoestima, e isso que te causa ansiedade. Pois quando você está rodeado de pessoas, você fica se comparando o tempo todo. E compara desde a sua aparência até o seu jeito de falar. E isso simplesmente faz você travar e não conseguir se comunicar ou agir como você gostaria, ficando assim ansioso. Ou talvez você seja o tipo de pessoa que tem problema em agir sob pressão e se sente totalmente desnorteado quando precisa fazer algo rapidamente, dentro de um prazo, e simplesmente trava e não consegue dar o seu melhor. E isso também te deixa extremamente ansioso. O fato é que a ansiedade pode vir de vários lugares, e é necessário identificarmos de onde a nossa ansiedade vem, e não achando que isso vai fazer a ansiedade parar, mas sabendo que isso vai fazer a gente se distanciar da nossa ansiedade, evitar algumas situações, ao invés de abraçá-la como sendo uma característica nossa. Vamos entender que ela está em nós, mas não começa em nós. E sim, é causada por algum problema. Ou seja, da mesma forma que ela foi gerada dentro de nós, aos poucos, com muitas autoanálises, com a ajuda de um profissional da saúde mental e com muita paciência, ela pode ser removida de nós e pode começar a ser cada vez menor dentro da nossa mente. Faz um tempo que eu tenho aplicado algo que eu aprendi, que é o seguinte: eu me distancio daquilo que atrapalha e me aproximo do que me leva para mais perto daquilo que eu quero para a minha vida, ou de quem eu quero ser. Parece algo assim óbvio, mas é um pouco mais complexo na prática do que é na teoria. Por exemplo, nós sabemos que a alimentação interfere diretamente no nosso humor, na nossa mente e na nossa disposição para o dia a dia. Mas mesmo assim, continuamos mantendo uma péssima alimentação. E continuamos deixando hábitos alimentares saudáveis em segundo plano na nossa vida. A mesma coisa é o fato de nós sabermos que a nossa mente precisa de um descanso, precisa respirar. Mas mesmo assim, continuamos a passar horas e horas do nosso dia no celular, enchendo o nosso cérebro de conteúdo e informações, não tirando momentos para fazermos qualquer outra coisa longe da tela do celular. Então, essa ideia de se aproximar do que te ajuda e se afastar do que te atrapalha não é tão simples quanto parece, pois no dia a dia nós acabamos tendo preguiça de sairmos da nossa zona de conforto e preferimos continuar alimentando hábitos nocivos do que fazermos um esforço para mudarmos algumas coisas em nossa vida.
Toda mudança que você quer viver na sua vida exige um esforço inicial. E se você tem algo em sua mente que você deseja muito, seja começar um novo estilo de vida, seja uma mudança na sua vida sentimental ou na sua vida financeira, tudo isso que você quer pode ser possível de acontecer. Mas será necessário um esforço inicial para que você se afaste de tudo aquilo que te atrapalha e se aproxime daquilo que te ajuda a alcançar o resultado que você deseja. E acredite, ao fazer isso, você se sentirá cada vez menos ansioso também, pois tudo isso que você mantém em sua vida, mesmo sabendo que é prejudicial para você, se torna uma pendência a ser resolvida e sempre te deixa com aquela sensação de que algo tem que ser solucionado, que uma atitude tem que ser tomada, de que alguma coisa não está certo. Para ter uma mente menos ansiosa, procure se ouvir mais. Ouça melhor a sua voz interior e tente decifrar o que ela quer dizer. Isso parece contraditório também, pois para a maioria de nós, o correto para não nos sentirmos mais ansiosos seria sairmos da nossa mente e conseguirmos silenciá-la. Mas muitas vezes precisamos fazer o contrário. Quando uma pessoa quer muito conversar e nunca se sente ouvida, essa vontade de falar vai se acumulando dentro dela, até que em qualquer oportunidade que ela encontre, ela vai querer falar tudo aquilo que não teve oportunidade de ter dito antes. Tanto que é muito comum vermos pessoas que se abrem totalmente com pessoas que elas acabaram de conhecer, seja na fila de um banco ou em um evento social. A mesma coisa acontece com a nossa mente. Quanto mais a ignoramos, quanto mais procuramos a silenciar com distrações, mais os pensamentos vão se acumulando dentro dela, até que a nossa própria mente se torna um lugar impossível de estarmos. Precisamos nos ouvir mais, precisamos parar de colocar um vídeo, um podcast ou uma música para tocar enquanto fazemos algumas tarefas do nosso dia a dia. Tudo aquilo que evitamos pensar não vai deixar de existir na nossa cabeça e só vai se acumular com outras coisas que vão surgindo na nossa mente. É melhor tirarmos um tempo, ouvirmos a nossa voz interior e deixarmos que as ideias saiam, os pensamentos se formem, mesmo aqueles mais angustiantes, aqueles mais perturbadores. E se for necessário, podemos escrevê-los no papel ou num bloco de notas do nosso celular. Quando algo que estava sendo evitado dentro de nós recebe a devida atenção, ele se torna menor, se torna palpável e deixa de ser um bicho de 7 cabeças, para se tornar o que de fato é, um problema que certamente tem uma solução, mesmo que a solução seja a espera e a paciência. Isso é perigoso para a sua mente. Eu não devo ter medo. Medo é o assassino da mente. Medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Eu enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e me atravesse. E quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu permanecerei. Essa é uma frase do escritor Frank Herbert, que está presente em seu famoso livro Duna, que recentemente foi adaptado em forma de filme. O medo é o assassino da mente. Na primeira vez que eu li isso, eu fiquei extremamente impactado. E essas palavras ecoaram em minha cabeça e frequentemente elas voltam. O medo
nos influencia de forma poderosa, tanto que ele é capaz de nos coagir e nos imobilizar, fazendo com que não consigamos tomar nenhuma atitude diante de algumas situações. Ou ele faz com que tenhamos as piores atitudes, ou que falemos as piores coisas, em uma tentativa falha e covarde de nos defendermos em determinadas situações. O medo nos impede de pensar da forma correta, nos impede de viver direito e nos impede de sonhar. É interessante perceber a forma como o escritor de Duna fala sobre o rastro que o medo deixa em nós e sobre como ele nos atinge. Ele descreve o medo como algo que passa sobre nós, algo que nos atravessa. E em seguida diz que, ao acontecer isso, ele usará o seu olho interior, ou seja, sua própria consciência, para ver o rastro deixado pelo medo. Porém, como ele mesmo disse, o medo apenas passou por ali. Ele não fez morada, ele não se alojou. Então não restou medo algum, não ficou nada ali. E tudo o que sobrou foi ele mesmo. Entenda isso, o medo vai passar por você. Ele vai fazer você tomar atitudes covardes. Ele vai fazer você deixar de agarrar algumas oportunidades e vai te impedir de alcançar alguns objetivos. Mas ele não faz parte de você. O medo vem de fora e ele pode até crescer dentro, mas ele não nasceu com você. E por isso existe uma forma de você mudar a maneira como ele te atinge. Quando nós estamos diante de um desafio, todo o medo que existe dentro de nós, até mesmo aquele medo que está praticamente adormecido dentro da nossa alma, de repente vem à tona e nos paralisa por inteiro. Eu me lembro de ter ouvido uma pessoa contando que, na primeira vez que ela foi se apresentar na faculdade para os outros alunos da classe, ela ficou com muito medo, sentiu um frio gigante na barriga e com muita dificuldade fez algo que, para os demais alunos, pareceu natural e simples. Ela sentiu como se tivesse feito um exercício físico de extrema exigência muscular, quando na realidade ela estava apenas se apresentando diante de outros adultos. E por que ela se sentiu dessa forma? Porque quando ela era mais nova, ela trocava a letra R pela letra L. E ao falar com seus colegas de classe pela primeira vez, ela viu que todos eles deram risada da fala dela. Veja bem, algo que aconteceu na infância ecoou por anos dentro da sua mente e a paralisou anos depois de ter acontecido. Então, o que podemos concluir é que esse medo de infância que ela tinha não a prejudicou somente naquele momento na faculdade. Com certeza, esse medo afetou todas as áreas da sua vida em diversos momentos. É como diz a frase de Duna: o medo mata a mente lentamente, até chegar à aniquilação total. E o que acontece quando nossa mente é totalmente aniquilada? Nós começamos a nos enxergar de forma desfigurada e esquecemos de quem realmente somos. E a partir disso, qualquer coisa pode acontecer. Porém, com certeza serão só coisas ruins. Ninguém vai para um lugar bom quando não sabe mais quem é. A pessoa passa a andar sem rumo e se deixa levar por qualquer um e se conduzir para qualquer lugar. Quando não sabemos quem somos, aceitamos tudo, até aquilo que é ruim para nós, por acreditarmos que não vamos conseguir coisa melhor do que aquilo. Eu não sei como você tem se sentido hoje, mas eu tenho certeza que em alguns momentos da sua vida você sente medo, ou você sentiu medo. Medo de você não ser bom o suficiente para determinadas coisas, medo de você não ser forte o bastante para aguentar algumas coisas e medo de você não saber exatamente para onde está caminhando. Mas ouça isso,
está tudo bem sentir medo às vezes. Está tudo bem você pensar que não é bom o suficiente, pois você ainda está aqui e você tem tempo de se tornar bom naquilo que você quiser. Mas entendendo que para isso você não precisa ser melhor do que ninguém. Está tudo bem você não se sentir forte o bastante em todas as ocasiões, pois de fato você não tem que ser forte o tempo todo, pois ninguém é. E tem situações que são maiores do que nós. E está tudo bem você se sentir perdido de vez em quando, pois só se sentem perdidos pelo caminho aqueles que estão caminhando. Da mesma forma que só se pode cair se você estiver de pé. Ter medo não é um problema. E ter medo não é ser alguém que não tem coragem. Nós achamos que coragem é a ausência de medo, quando na realidade, coragem é agir mesmo estando com medo. Você precisa entender que o fato de você não ganhar sempre não te torna um perdedor, mas sim te torna alguém que está tentando. E quem tenta, volta e meia pode falhar. Ter medo é uma das muitas consequências de se estar vivo. Então não se culpe por sentir isso. E continue de pé, continue caminhando e continue seguindo, mesmo com medo. O medo é o assassino da mente. E talvez ele pode até ter matado a sua mente por um instante. Mas se tem uma coisa que a nossa mente consegue fazer, é renascer, é se refazer e recomeçar. Uma batalha em sua mente. Alguns dias são mais difíceis do que os outros, não é mesmo? Tem dias em que tudo vai bem, o sol brilha e a nossa disposição parece estar no nível máximo. Em dias assim, nós nos sentimos sociáveis, felizes, em paz e determinados. Porém, tem dias em que nos sentimos completamente diferentes. Parece que vai tudo mal, nada parece dar certo e a nossa disposição parece ter desaparecido. Em dias assim, nós nos sentimos solitários, incompreendidos e insuficientes. Isso acontece porque existe uma batalha sendo travada diariamente em nossa mente e nem sempre sabemos o que fazer para vencê-la. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. A ansiedade é um problema que afeta muitas pessoas em todo o mundo. Ela pode causar uma batalha interna na mente das pessoas, como se houvesse uma guerra sendo travada dentro de cada um. A batalha contra a ansiedade pode ser intensa, mas é importante lembrar que é possível superá-la. Imagine uma batalha épica sendo travada dentro da sua mente. De um lado estão as forças da ansiedade, comandadas pela incerteza, pelo medo e pelo pânico. Do outro lado, você lidera as forças da razão, da calma, da paciência e da confiança. É uma batalha de proporções gigantescas, que pode parecer impossível de ser vencida, mas é importante lembrar que é possível sim superar a ansiedade. Quando a batalha começa, a ansiedade é a primeira a atacar. Ela envia ondas de medo, incerteza, insegurança e pânico para sua mente, tentando paralisá-lo e impedindo que você tome qualquer ação. É como se a ansiedade estivesse tentando manter você em um estado de constante alerta, sempre preparado para a próxima ameaça. Mas você não precisa se render. É possível se fortalecer e se preparar para enfrentar a ansiedade. Isso envolve praticar a autocompaixão, a meditação e outras técnicas de relaxamento para acalmar a mente e reduzir a sensação de tensão e de preocupação constante. Quando você se torna mais calmo e confiante, a batalha começa a se equilibrar. Você é capaz de racionalizar as suas preocupações
e identificar as situações que estão desencadeando a ansiedade. É como se você estivesse montando uma estratégia para combater a ansiedade, criando uma linha de defesa contra os ataques que ela lança em sua mente. À medida em que a batalha continua, você começa a ganhar terreno. A ansiedade ainda está lá, tentando lançar as ondas de medo sobre você, mas agora você é capaz de responder com uma sensação de calma e confiança. É como se você estivesse marchando para a vitória, conquistando novos territórios dentro da sua mente. E aí, finalmente, você prevalece, você vence a batalha. A ansiedade ainda pode estar lá, mas agora você tem mais controle sobre ela. Você é capaz de enfrentar as suas preocupações, de superar as suas ansiedades. É como se você tivesse conquistado a paz dentro da sua mente, criando assim um ambiente de calma e serenidade, que lhe permite viver a vida com mais tranquilidade. É importante lembrar que a batalha contra a ansiedade é contínua. A ansiedade pode voltar a qualquer momento e é preciso estar preparado para enfrentá-la novamente. Isso envolve a prática de técnicas de relaxamento, a busca de ajuda profissional, se necessário, e a criação de uma rede de apoio social e emocional. Nós temos a mania de acreditar que a nossa ansiedade começa do nada e que ela nos atinge de forma aleatória e sem motivo aparente. De fato, algumas vezes, só nos sentimos ansiosos por causa de alguma reação do nosso corpo. Porém, existem momentos em que a nossa mente, por causa de várias situações conflitantes, por causa do excesso de pensamentos negativos e comparativos, e por toda a turbulência que a sua mente se encontra, você percebe que é dominado pela ansiedade. E se essa ansiedade tem uma origem, é melhor que eu e você identifiquemos esse lugar, para que possamos combater a nossa ansiedade de uma forma direta. Em momentos em que você percebe que ficará ansioso, tente respirar fundo. Inspire, segure o ar por 10 segundos, depois o solte lentamente e vá fazendo isso até que os batimentos do seu coração fiquem mais calmos, mais desacelerados. Depois que fizer isso, tente se concentrar naquilo que está te causando ansiedade e reflita sobre isso. É algo que de fato vai acontecer na sua vida e que não há possibilidade de ser evitado? Porque se for o caso, ficar ansioso por isso não vai mudar nada. E é melhor você tentar lidar com essa situação de forma consciente. Mas se for algo que você nem tem certeza que vai acontecer, e que na verdade é mais um cenário extremamente improvável que a sua mente criou, você pode identificar isso e ver se de fato existe possibilidade de acontecer tal coisa. E com isso, talvez você perceba que às vezes você está imaginando coisas impossíveis. A verdade é que a maioria das coisas que nos afligem a respeito do futuro nem sequer existem. Pelo menos não existem fora da nossa cabeça. Por isso, precisamos entender o limite entre a realidade e aquilo que nós temos medo que aconteça. Pois nem sempre as duas coisas estão próximas uma da outra. Lembre-se de que a ansiedade não define quem você é e que é possível superá-la. A batalha pode ser difícil, mas com as técnicas e as atitudes certas é possível vencer essa guerra. Cada pequena vitória conta. Cada dia tem o seu valor. E o importante é seguir em frente, um passo de cada vez. Acredite em si mesmo e mantenha-se firme na batalha pela sua paz interior. Abrindo a prisão da mente.
Chegou o momento de você se livrar das prisões que têm aprisionado a sua mente. Ao longo da vida, muito foi sendo dito a você. E infelizmente nem tudo que você ouviu foram coisas boas. E isso criou um espaço gigantesco em sua mente, um espaço que é chamado de prisão. Abra as cadeias dessa prisão da mente. Deixe sair aquilo que disseram que você seria ou disseram que você não seria. Você tem um caminho a trilhar e ele é único, então ninguém pode te parar. É complicado olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos que muito daquilo que acreditamos sobre a gente não são coisas que de fato acreditamos, mas sim coisas que nos fizeram acreditar. Talvez alguém tenha feito você pensar que você, por exemplo, seria ou é um mau motorista, uma má motorista. E agora você acredita nisso, mesmo tendo muita vontade de tirar sua carteira. E nesse caso, em específico, pense da seguinte maneira: como alguém pode dizer que você é ruim em algo se você ainda nem tentou fazer? Você não pode desacreditar tanto de si e nem deixar que os outros te façam desacreditar. Talvez você ouviu a vida inteira que havia algo de errado com a sua aparência, sendo que você só era uma criança, você estava crescendo, estava constantemente mudando, tanto que nesse momento da sua vida você se encontra totalmente diferente. Mas mesmo assim, mesmo estando diferente agora, mesmo você sabendo que o que disseram sobre você não é verdade, você ainda se olha no espelho e duvida da sua própria beleza. Eu gostaria de ter um conselho prático para você que deseja melhorar sua autoestima, mas eu acredito que isso é muito pessoal, é relativo, vai de pessoa para pessoa. Mas se existe um conselho que eu posso te dar e que pode servir como um passo em direção a uma vida com mais autoestima, é o seguinte: não se compare, pois se comparar é ser injusto consigo mesmo. Afinal, você não veio de onde o outro veio, e vice-versa. Antes da gente continuar, eu quero te perguntar: você está gostando desse tema? Caso esteja gostando, deixe o seu like, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho das notificações. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha sido rotulado devido ao seu desempenho escolar ou profissional. Muitas vezes, um único momento de falha ou dificuldade pode ter sido usado para definir toda a sua capacidade. Ah, ele não é bom em matemática. Ele não leva jeito para a arte. Ele não nasceu para ser um líder. Ele não se dá bem com esportes. São frases que podem ter ecoado em sua mente por anos, impedindo-o de explorar e descobrir seus verdadeiros talentos e paixões. A verdade é que todos nós temos a capacidade de aprender, crescer e nos reinventar. Não deixe que uma opinião ou julgamento do passado determine o que você pode ou não alcançar no presente e no futuro. Ou talvez você tenha sido cercado por vozes que questionavam constantemente suas decisões, minando sua confiança em cada passo que você dava. Você tem certeza de que esse é o caminho certo? Será que não é arriscado demais? Por que você não escolhe algo mais seguro? Essas dúvidas podem ter sido plantadas na sua mente, como sementes de hesitação, fazendo você questionar cada escolha, cada passo, cada sonho. No entanto, é importante lembrar que cada jornada é única e que as experiências e lições aprendidas ao longo do caminho são valiosas. Não se prenda ao medo do julgamento dos outros. Acredite em seus princípios e na sabedoria que reside dentro de você.
Talvez, em algum momento, você tenha se sentido pressionado a seguir uma determinada carreira ou caminho de vida por causa das expectativas familiares. Pode ser que a profissão de seus pais ou avós tenha sido vista como a única aceitável ou respeitável. Nossa família sempre foi uma família de médicos. Não temos artistas na família. Precisamos de alguém para tomar conta dos negócios. E assim, diante dessas colocações, sem perceber, você pode ter suprimido seus próprios sonhos e aspirações para se encaixar no molde que outros prepararam para você. No entanto, é fundamental lembrar que a verdadeira realização não vem de viver à sombra de outras pessoas, mas de seguir a sua própria luz e paixão. Pode ser que você tenha crescido em um ambiente onde erros e falhas não eram vistos como oportunidades de aprendizado, mas como sinais de fraqueza ou incompetência. Eu não acredito que você errou nisso. Isso não é típico da nossa família. Você é melhor do que isso. Ouvir tais palavras repetidamente pode ter condicionado sua mente a associar erros com vergonha, fazendo você evitar novas tentativas ou desafios por medo de falhar. A verdade é que todos nós erramos, e muitas vezes são esses erros que nos trazem as lições mais valiosas. Permita-se falhar, aprender e crescer, pois é através dessas experiências que moldamos nossa resiliência e o nosso caráter. Talvez você tenha sido constantemente comparado a seus irmãos, primos ou amigos próximos, em termos de realizações e comportamentos. Por que você não pode ser mais como seu irmão? Seu primo já está em uma grande universidade e você ainda está decidindo o que vai ser. Seu amigo já comprou uma casa e você? Essas comparações, muitas vezes injustas e sem contexto, podem criar uma prisão mental, onde você se sente sempre em segundo plano, sempre tentando alcançar um ideal que foi definido por outros. Porém, cada pessoa tem seu ritmo, suas prioridades e seus próprios desafios a enfrentar. Medir seu valor com base no progresso de outra pessoa é como comparar maçãs com laranjas. Ambos são valiosos à sua maneira. Ou ainda, você pode ter sido instruído a sempre manter uma imagem forte, a nunca mostrar vulnerabilidade. Homens não choram. Você é a mais velha da casa, tem que ser o exemplo. A nossa família não mostra fraqueza. Crescer ouvindo essas afirmações pode ter construído muros ao redor de seus verdadeiros sentimentos, fazendo você suprimir emoções e ignorar suas próprias necessidades. Esconder-se atrás de uma máscara de força pode parecer uma solução a curto prazo, mas a longo prazo pode levar a um desgaste emocional e mental. A verdadeira força reside em reconhecer e aceitar nossas emoções, em permitir-se ser humano, com todas as suas complexidades e imperfeições. São muitos exemplos de diversas situações que podem ter criado uma prisão dentro da nossa mente. Mas escreva aqui nos comentários uma afirmação. Escreva assim: eu vou me libertar. Se você está disposto a enfrentar os fantasmas do passado para quebrar as correntes que te aprisionam. Durante essa reflexão, nós fomos confrontados com as múltiplas maneiras pelas quais nos aprisionamos, muitas vezes sem perceber. Mas a grande questão agora é: como fazer para transformar essa realidade e efetivamente abrir as portas dessa prisão mental? O primeiro passo é aceitar que essas correntes existem.
Muitas vezes negamos ou minimizamos as influências do passado, por medo de parecer fracos ou vulneráveis. Porém, reconhecer que fomos afetados não nos diminui. Pelo contrário, é o início de uma trajetória de emancipação. A partir daí, a estratégia é desafiar cada pensamento que surge dessas verdades, entre aspas, impostas a nós. Sempre que uma dessas vozes antigas sussurrar no seu ouvido, dizendo que você não pode, não é capaz ou não é digno, confronte essa voz. Pergunte-se, de onde vem essa voz? Ela reflete a minha realidade atual ou é apenas um eco distante de algo que alguém me disse uma vez? O mundo está em constante mudança e, assim como ele, nós também estamos. O que foi dito ou feito no passado pode não ter mais relevância no presente. Portanto, em vez de deixar que antigas narrativas ditem sua trajetória, tome as rédeas. Defina você mesmo seus valores, suas metas, seus sonhos. Não como uma reação ao que esperam de você, mas como uma manifestação daquilo que arde no seu coração. Então, eu vou encerrar essa reflexão convidando você a fazer um compromisso consigo mesmo. Um compromisso de questionar, de desafiar e, acima de tudo, de ser fiel a si mesmo. Mesmo que isso signifique redefinir tudo o que você pensava saber sobre quem você é. Porque no fim das contas, é nessa autenticidade e coragem que a verdadeira liberdade residem. A nossa mente é algo fascinante. Ela é capaz de criar as mais diversas coisas. É capaz de armazenar memórias, sons, cheiros, gostos, tudo. Mas o que a nossa mente tem de bela, ela tem de complexa. Ao mesmo tempo em que a nossa mente consegue ser criativa, brilhante, divertida, confortável, ela também pode ser perigosa, traiçoeira e imprevisível. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A primeira coisa que precisamos entender é que a nossa mente é responsável pela forma como enxergamos a vida e a realidade que nos cerca. Ou seja, dependendo do que está em sua mente, pode alterar completamente a sua percepção da realidade e pode distorcer totalmente as coisas para você. Por exemplo, uma pessoa ciumenta que passa o dia inteiro alimentando ideias de que vai ser traída, que vai ser substituída ou que já foi traída e que agora está sendo passada para trás, essa pessoa dificilmente consegue enxergar uma situação do tipo a pessoa com quem ela se relaciona conversando com outra pessoa, da forma que essa situação de fato está acontecendo. Pois ao ver a sua parceira ou o seu parceiro se aproximando de outra pessoa, a primeira coisa que surge na sua mente é: eles estão tendo um caso. Eu estou sendo traída ou traído. Ou eles estão flertando. Dá para ver claramente. Porém, clareza é algo escasso dentro de uma mente controlada pelos ciúmes. Da mesma forma como não existe clareza na mente controlada pela raiva. Uma mente que passa o dia inteiro pensando em como poderia ter dado uma resposta mais agressiva numa discussão que já aconteceu há dias, ou em como pode se vingar daquela pessoa que pisou na bola com ela, na hora que se deparar com uma resposta ruim de alguém da sua família, seja porque essa pessoa acordou de mau humor, ou simplesmente porque teve um dia ruim no trabalho, a mente raivosa logo vai levar aquilo como pessoal e vai acreditar firmemente que a resposta ruim que ela recebeu foi 100% intencional
e que ela foi uma tentativa de a desestabilizar. Logo, essa pessoa age com raiva e pode iniciar uma briga, que facilmente seria evitada se ela não tivesse uma mente que vive apenas pela ótica da raiva. Eu citei apenas 2 exemplos aqui, de uma mente ciumenta e outra mente raivosa, mas existem muitas outras mentes, de várias outras formas, e todas elas são como um campo de batalha, cheias de armadilhas, apenas esperando que nós, por estarmos despreparados e por vivermos a vida de qualquer jeito, caiamos em uma delas e fiquemos presos em nossa própria mentalidade destrutiva. Você consegue identificar qual é o sentimento tóxico que predomina em sua mente? E esse sentimento não tem que ser algo ruim em consenso, pois existem pessoas que não se permitem sentir raiva, desconforto ou descontentamento. Tudo isso para manterem uma mente que vive pela ótica da felicidade, o que faz com que essa pessoa viva uma felicidade tóxica, onde, ao ser tóxica consigo mesma, ela reprime sentimentos que são comuns e que precisam ser colocados para fora. Caso contrário, essa pessoa pode desenvolver vários problemas de saúde mental e até mesmo física. Então, entendendo por esse lado, qual é o tipo de mentalidade tóxica que você alimenta? É necessário refletirmos sobre isso, pois só assim poderemos entender o porquê de sempre cairmos em certas armadilhas. Existem pessoas que querem parar de falar mal dos outros, por exemplo, pois perceberam que fazem isso com frequência e em grande quantidade, mas que basta qualquer pessoa próxima a ela puxar um assunto com o intuito de espalhar uma fofoca, que essa pessoa já se empolga e fica totalmente entregue a esse hábito que ela mesma sabe que é ruim. E por que nós fazemos isso? Porque sempre caímos nas mesmas armadilhas e sempre estamos lutando contra as mesmas questões. Pelo fato de que a nossa mente busca por aquilo com o que nos acostumamos. Então não adianta tentarmos viver uma mudança a partir do que está à nossa volta, se não mudarmos primeiro o que está armazenado dentro da nossa cabeça. Você vive preso numa mentalidade ciumenta? Alimente outro tipo de ideia em sua cabeça. E ao invés de se diminuir tanto, de se depreciar e de ficar se comparando com outras pessoas, pois isso é que causa a sua insegurança e, consequentemente, os ciúmes, comece a se perceber melhor. E entenda que, se alguém escolheu você para estar junto, com certeza essa pessoa enxerga qualidades em você. Enxergue melhor a si mesmo e pare de tratar outra pessoa como o centro da sua vida. Pois isso também cria a ideia de que a pessoa que você ama é sua propriedade. E isso também é uma forma de ciúmes. Entenda que isso de ficar alimentando a ideia de uma traição o tempo todo está prejudicando o seu relacionamento. E ele pode acabar sem ninguém sequer ter sido traído. Você vive preso numa mentalidade raivosa? Pare de alimentar o sentimento de ódio e a necessidade de vingança. Pare de focar nas respostas que você gostaria de dar em uma discussão. Pare de achar que todos estão conscientemente querendo te prejudicar o tempo todo, pois você não é o centro das atenções de todo mundo. E às vezes, algumas respostas, algumas atitudes e alguns olhares não são pessoais, não dizem respeito a nós e por isso não devem ser levados para o pessoal.
Claro que nenhuma mentalidade destrutiva vai ser mudada da noite para o dia. E as coisas são muito mais fáceis no papel do que são na prática. Mas sabe o que é mais difícil ainda? Viver totalmente à mercê dos seus pensamentos e impulsos. E com isso cair em cada mínima armadilha que a sua mente arma contra você mesmo. Mais difícil é você deixar que os seus traumas, suas angústias e sua mentalidade tóxica te guiem pelo resto da sua vida e definam o rumo que você irá tomar. Para vencer a batalha que acontece em sua mente, seja a luta contra uma mentalidade de não querer sair nunca de uma zona de conforto, ou a ideia de não querer assumir nenhum compromisso sério, tanto em relacionamentos quanto em relação à sua vida financeira, por exemplo. Enfim, seja qual for o tipo de mentalidade nociva com a qual você está lutando nesse momento, você precisa dar o primeiro passo. Você pode adiar para sempre essa batalha e continuar ferindo a si mesmo e as pessoas à sua volta, ou pode assumir a responsabilidade sobre as suas próprias ações e decidir hoje dedicar todas as suas forças para criar e exercer uma nova mentalidade. Se você ouviu essa reflexão até aqui, escreva nos comentários o seguinte: eu vou conseguir. Como uma forma de afirmar que a partir de hoje você vai tentar, com bastante empenho, viver uma mudança e provocar uma transformação na sua mente. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.